Meus amigos, uma notícia bombástica. Mas antes, meu abraço para todos vocês desde a Venezuela do Sul. Este, este, este balneário vermelho, que está se desbotando um pouquinho, graças a Deus, dia a dia, né? Ora et labora, vamos em frente. Como diria São Bento. Aliás, São Bento é muito importante porque é o santo exorcista da Igreja Católica e neste momento é muito importante. Nós precisamos exorcizar muita coisa no Brasil. Muita coisa no Brasil. Muito bom. Meus amigos, qual é a notícia bombástica? Aqueles achavam que o Trump iria cometer o mesmo erro do primeiro governo, e os erros que alguns erraram, outros fizeram de propósito. Governos americanos que deram as costas para a América do Sul, América Central, enquanto o eixo sino-soviético, persa, começaram a adentrar por aqui, pelas nossas plagas sul-americanas. Trump está querendo corrigir fazer a correção da rota. Nós estamos vendo isso pelas falas do próprio presidente, principalmente do secretário de Estado Marco Rubio, do Musk, enfim, de muitos auxiliares aí, estrategistas ligados ao Trump, porque houve uma percepção óbvia, clara e atual de que ou os Estados Unidos reagem, retomam influência sobre a América Latina, ou vai ter muitos problemas. Não se pode virar as costas para o seu quintal de maneira tão continuada como se vinha fazendo. Tudo bem, mas tem muita coisa acontecendo. Interessante. Vamos falar, a notícia bombástica é essa, ainda sobre o relatório da Comissão Especial da OEA sobre a repressão à liberdade de expressão no Brasil. O Pedro Baca veio ao Brasil, ficou impressionado com o que viu, com o que ouviu, e deixou muita gente aqui no Brasil, aqueles que têm, de cabelo em pé. Há matérias que já se tem aí a confissão de gente do governo Lula dizendo que tentaram fazer de tudo aqui para manipular, digo assim, para despistar os caminhos do Baca aqui neste brejo, mas acho que não conseguiram. Aqueles que devem no cartório estão aterrorizados com o que pode vir neste relatório que será emanado por esta relatoria encabeçada pelo Vaca. Meus amigos, a história é uma só. Os Estados Unidos são responsáveis pelo pagamento de 52% das verbas que nutrem, patrocinam e mantêm a Organização dos Estados Americanos, esta OEA. E agora, esta direita conservadora, graças a Deus saudável espiritual e mentalmente, que está no poder dos Estados Unidos. Olhem as falas do presidente, do vice-presidente J.D. Vance na Europa recentemente, onde deu um verdadeiro ultimato, o vice-presidente americano, aos componentes da aliança que os Estados Unidos mantêm há tanto tempo com os países europeus. Ele disse, para que nós continuemos a nossa aliança histórica, é preciso que nós recordemos que temos que continuar defendendo os mesmos valores que sempre defendemos. Valores muito caros aos Estados Unidos desde a sua fundação. O J.D. Vance falou olho no olho com os líderes europeus. Os Estados Unidos continuarão mantendo uma aliança com países, como está acontecendo na Europa, com países, como está acontecendo na Alemanha, que estão fazendo letra morta ao direito de seus cidadãos, ao direito à liberdade de expressão de seus cidadãos. É por isto, pessoal, que uma vez que o Baca, que esta comissão, que a OEA é patrocinada por dinheiros americanos, e os americanos estão querendo defender a liberdade de expressão, é óbvio que se os fatos no Brasil
relatados ao Pedro Vaca forem consubstanciosos no sentido de apontar, comprovar que no Brasil certas autoridades que deviam proteger o direito do seu povo estão esculhambando o direito do seu povo, é claro que se essa realidade chegou documentalmente, por meio de relatos, etc., em mãos do relator Pedro Vaca, é claro que ele ou relata isto fidedignamente ou irá para o brejo. Ele e a OEA inteira ou irá para o brejo. Esta pressão, então, dos Estados Unidos é como diria o professor José Hermano Saraiva, lá de Portugal, é uma pressão santa. Uma pressão santa, porque é uma pressão para que se faça o certo. Então a OEA, se está pressionada pelos Estados Unidos, que são os seus maiores colaboradores financeiros, está pressionada, é uma pressão santa para que a OEA não se perca nesse relatório por paixões ideológicas, que aí sim se aproximaria mais do Barroso, do Cabeludo e etc. É bem nesse sentido que vem aqui este furo de reportagem, de novo, de um repórter do portal Metrópole. Ele está dizendo o seguinte: o governo Trump diz que vai analisar a relatoria da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil, o que significa que os Estados Unidos estão atentíssimos. O que significa, então, que os principais assessores de Donald Trump, principalmente o secretário de Estado Marco Rubio e tantos outros demais, estão de olho neste relatório e irão analisar minuciosamente o resultado deste relatório. E se o resultado deste relatório apontar que no Brasil está havendo sim restrição, está havendo sim ofuscamento da liberdade de expressão das pessoas, os Estados Unidos vão agir. E vão agir com sanções. Óbvio, sanções pessoais em cima daqueles que estão fazendo mal à liberdade de expressão das pessoas e sanções também até gerais contra o Estado brasileiro. Não se faz um ovo, não se faz um omelete sem quebrar o ovo, sem trocadilho nenhum. Vamos ouvir isso daqui? É muito interessante, presta atenção. Dinheiro na hora e taxas a partir... Não é isso, é o que virá em seguida. Aqui. Os Estados Unidos confirmou ao Metrópolis que vai analisar as conclusões do relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. O governo dos Estados Unidos confirmou ao Metrópolis que vai analisar as conclusões do relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. Na semana passada, após entrevistar Pedro Vaca durante sua visita ao Brasil, eu consultei o Departamento de Estado do governo americano para saber se eles estavam acompanhando a visita e tinham interesse no relatório final. A resposta veio hoje através da assessoria da Embaixada Americana no Brasil. A embaixada disse, abre aspas, a liberdade de expressão é um pilar essencial para uma democracia saudável. Vamos analisar as conclusões do relatório final. Cabe lembrar que Pedro Vaca esteve aqui no Brasil na semana passada, conversou com autoridades dos 3 poderes, conversou com representantes do judiciário, do governo e do legislativo e também com membros da sociedade civil. Eu o entrevistei quando ele entrava em uma dessas reuniões e disse que ficou muito impressionado com relatos que ouviu. We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. Lembrando que ainda não há um. Aqui é aquele famoso trecho, né, que esse mesmo repórter indagando ao Pedro Vaca, eles estão conversando em inglês, e o trecho que foi muito aí divulgado e realmente analisado pelas pessoas, onde o Pedro Vaca disse que estava muito impressionado com o tom dos depoimentos, das falas que haviam chegado, que estavam chegando a ele. Bom, meus amigos, os Estados Unidos estão avisando. Nós estamos de olho no relatório, estamos ansiosos pelo relatório, vamos analisar o relatório e vamos agir após o relatório. Isto é uma bomba. Isto é uma bomba.
prazo para a conclusão desse relatório por parte. Não há um prazo, mas esse relatório será feito em tempo, porque todos querem muito saber sobre esse relatório. Apenas um pequeno detalhe. Nós vamos fazer um vídeo, me cobrem, me lembrem depois, me recordem. Vamos fazer um vídeo, colocar um lembrete aqui, sobre el pollo, Hugo Pollo Carvajal. Pollo já firmou acordo de delação premiada com a Justiça Federal do Distrito Sul de Nova York. Falará tudo que sabe. Será por isso que está havendo tanta pressa, tanta correria em alguns lugares da América do Sul? Apenas um parênteses, aí fecha o parênteses. Fechei o parênteses do frango. Frango está caro, frango. Ainda sobre os Estados Unidos, em complemento a este vídeo, que eu julgo muito importante. Vocês sabem que nas últimas horas, nos últimos dias, em verdade, está ocorrendo o CPEC, Encontro de Conservadores, e neste momento ocorrendo nos Estados Unidos. Há poucas horas, um dia muito importante do CPEC, um dia em que houve a tão esperada presença do presidente dos Estados Unidos. E sim, Lula, ele é o gerente do mundo, sempre foi assim, sempre será. O Donald Trump falou então nas últimas horas no CPEC, estava presente lá inclusive na plateia, em posição de destaque, nas primeiras fileiras, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é uma pessoa, como todos sabem, impressionantemente próxima à família Trump. E isso está repercutindo muito, todos vocês já viram essa altura. O Trump mandou um recado a Bolsonaro, por meio do Eduardo. Na verdade, Trump sabe quando ele falou ali, instantaneamente, pelas redes sociais, o Bolsonaro já receberia o recado. Ele fez de propósito, naturalmente. O Trump é um grande comunicador. Diz aqui o Pleno.news, no CPEC, Donald Trump elogia Jair Bolsonaro e sua família. O presidente americano deu declarações no sábado, 22 de fevereiro. Um momento realmente muito sintomático, muito importante, extraordinário. No sábado 22, o presidente dos Estados Unidos, nada mais nada menos, animai-vos, Donald Trump citou o ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O republicano deu declaração durante a Conferência Conservadora CPEC em Washington. Disse o seguinte, abro aspas, com muita honra para o presidente dos Estados Unidos. Meu amigo Eduardo Bolsonaro, apontando para Eduardo Bolsonaro na plateia. Meu amigo Eduardo Bolsonaro do Brasil, da Câmara dos Deputados, obrigado. Meus cumprimentos ao seu pai. Muito obrigado. Grande família, um grande cavalheiro e uma grande família, disse Trump. No inglês fica bem melhor, né? Esse tipo de... Porque é uma linguagem, né? O Trump falou que era um grande gentleman e tal, né? Bem legal. Nas redes sociais, Eduardo divulgou o trecho e agradeceu a menção. Disse Eduardo Bolsonaro, aspas, é uma honra, presidente Donald Trump, ter sua amizade, respeito e estima. Nada mal você ser amigo do presidente dos Estados Unidos, né? Será que Zé Disseu é? Será que Fernando Gabeira, que nem lá pode entrar nos Estados Unidos porque cometeu atos terristas nos anos 60, será que pode entrar lá? Será que Luiz Cláudio, filho de Lula, é amigo pessoal de Trump? Será que José Guimarães, Alexandre Padilha, é amigo pessoal de Trump? Será que, inacreditavelmente, um homem que está numa posição tão alta, que talvez lhe seja desproporcional, Rui Costa, ministro da Casa Civil do Lula, é amigo pessoal do Donald Trump? Nada mal ser amigo pessoal do Trump. E os Bolsonaro são amigos pessoais do Trump e de sua família. Disse o Eduardo, então, em agradecimento. É uma honra, presidente Donald Trump, ter sua amizade, respeito e estima. Saiba que eu, meu pai, minha família e minha nação temos o mesmo carinho. E isso temos. Respeito e admiração por você. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Juntos seremos grandes novamente, escreveu o parlamentar brasileiro. Se Deus quiser. Bom, não é preciso dizer mais nada, né? O conteúdo desse vídeo mostra que os ventos estão
conservadores. Meus amigos, deixem seu like, inscrevam-se, se não se inscreveram ainda. Se já inscritos, confiram todos os dias sua inscrição. Muitas vezes vocês são desinscritos, infelizmente, inexplicavelmente. Muito bem, vão, por gentileza, até a aba Seja Membro. Clique na aba Seja Membro, torne-se membro, por favor, deste canal. O canal merece, ora essa. Muito bem. Além disso, não esperem a notificação diária de conteúdos. A plataforma não está notificando. Estou contando com vocês, estou fazendo essa grande campanha. Não espere a notificação. Entre todos os dias, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, e aí vocês verão, encontrarão conteúdo. Entre no canal, espontaneamente, não espere notificação. Muito bem. Além disso, compartilhe com todos que puderem. E ao comentar, façam como certos juízes auxiliares. Comentem usando a criatividade. Um grande abraço.